Meus amigos e irmãos em Cristo, cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui gravando esse vídeo desses tempos difíceis que a gente tem vivido, né? E aqui gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus, daquilo que Deus tem a nos dizer na sua palavra, né? Nós mesmos, a nossa opinião, ela pode-se dizer que não tem tanta importância, né? Mas a palavra de uma autoridade, ela tem muita importância, né? Por exemplo, a palavra de uma autoridade da medicina, de uma autoridade do direito, ela é uma palavra que tem importância e merece ser ouvida, né? Não significa que eles não cometam erro, mas significa que devido a eles terem estudado aquele assunto, ter se aprofundado, é importante a gente ouvir aquilo que eles têm a dizer. E quanto à autoridade maior que existe, né, que é a autoridade divina, essa autoridade é a principal autoridade que nós devemos ouvir, né? A autoridade celestial. E o tempo que a gente vive, ano de 2021, mês de abril, mês de março, né? Ainda é março, 31 de março, a gente tem visto coisas que a humanidade nunca viu antes, né? Viu situações semelhantes, mas talvez não nas proporções nas quais a gente tem visto. E, como sempre, é bom a gente ouvir o que a autoridade maior, a autoridade que nos criou, que nos deu a vida, que nos trouxe à existência, aquilo que ele tem a dizer para nós, né? E uma das coisas que ele tem a dizer para nós, aqui no Salmo 37, versículo 5, é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? A gente vê que o que Deus requer de nós é que nós entregue a nossa ansiedade, os nossos problemas nas mãos do Senhor e o mais ele fará. E nós não ficar preocupado com aquilo que nós não podemos fazer, né? Aquilo que está ao nosso alcance nós devemos sim nos preocupar, né? Devemos nos preocupar em fazer, mas aquilo que não está ao nosso alcance, né? Nós não devemos nos preocupar, né? Já que nós não podemos resolver aquilo que está fora do nosso alcance, né? Então fica essa palavra de Deus aqui para nós, né? Nos momentos de angústia que muita gente tem vivido, né? Entreguemos o nosso caminho ao Senhor e não nos preocupemos com aquilo que nós não podemos resolver, nos preocupemos com aquilo que está ao nosso alcance, né? Que diante de Deus é aquilo que nós mais necessitamos, que é o arrependimento, né? É nos achegar para Deus com o nosso pedido de perdão, com o nosso arrependimento, e assim o Senhor nos aceitará, né, se esse pedido for sincero e verdadeiro, e as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Jesus Cristo também disse: não temam aquilo que pode matar o corpo, né? Temam aquilo que pode, além de matar o corpo, fazer perecer a alma e o corpo, né? Ou seja, a principal preocupação nossa, a gente tem que se preocupar com o nosso corpo, tem, com certeza, nos cuidar, ouvir as autoridades, né? Mas a principal necessidade nossa é quanto ao nosso espírito, é nós estar bem com Deus, é nós nos achegar a Deus. E é isso que a autoridade divina, a palavra de Deus diz, não é eu, não é outra pessoa que diga, né, que fale sobre esse assunto, é a palavra de Deus. A minha opinião, ou de quem quer que seja, não tem tanta importância, mas o importante aqui é o ensino da palavra de Deus e aquilo que Deus diz para nós, né? Então, ouçamos essa voz de Deus, a palavra de Deus, entreguemos o nosso caminho ao Senhor, né? Sabemos que um dia a nossa vida vai se findar aqui nessa terra e a nossa preocupação maior, o nosso cuidado maior não deve ser com o corpo físico. A gente tem que cuidar também, mas o principal é com o nosso espírito, né? É com que Deus aceite o nosso pedido de perdão, com que Deus aceite o nosso arrependimento, e Ele está acessível
a todo aquele que o busca com sinceridade. Então, não devemos ter medo de Deus, porque Deus é um Pai amoroso. As coisas que acontecem no mundo acontecem debaixo da permissão de Deus e muitas delas são em consequência das próprias atitudes humanas. Mas essas correções que Deus faz à humanidade é também uma demonstração do amor de Deus, para que o ser humano desperte para aquilo que é mais importante, que é a reconciliação, que é o perdão, que só Deus pode dar, né? E não espere ser perdoado por Deus por merecer. Nós não recebemos o perdão de Deus mediante merecimento. Ninguém merece o perdão de Deus. O perdão de Deus ele vem como uma dádiva, como um presente dado por Deus mediante o arrependimento. Então, a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados eles sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, mediante o perdão de Deus, né? E na caminhada cristã, pode acontecer também de um cristão cometer falhas, cometer erros. Agora, o que ele nunca pode fazer é desistir, né? Porque às vezes quando um cristão comete um erro, comete uma falha, a mensagem de Satanás para ele é o seguinte: já que você cometeu essa falha nessa área, agora aproveite e cometa também nas outras áreas, né? Mas a mensagem de Deus é: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, não se turbe o vosso coração, como disse o Senhor Jesus. Credes em Deus, crede também em Jesus Cristo, né? Creia na palavra de Deus, no amor de Deus pela sua vida, né? Creia no perdão de Deus, creia, né, que Deus lhe aceita assim quando você também diz sim para a sua palavra, e ele já provou o seu amor para conosco quando enviou o seu único filho Jesus Cristo para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Então fica esse vídeo, não se angustie nesse momento de tribulação, mas ouça a autoridade maior que é a palavra de Deus, e os planos de Deus para a sua vida são planos de paz e não de mal, diz a palavra de Deus. Então ouça a autoridade maior, não ouça essas coisas que estão acontecendo aí no mundo. Devemos nos cuidar sim, fisicamente, mas principalmente ouvir aquilo que a autoridade maior, que é o Senhor Jesus Cristo, nos ensina na sua palavra. Então fica aqui esse vídeo, fiquem na paz do Senhor. Rogo aí as vossas orações e oremos uns pelos outros, né? Em nome do Senhor Jesus.